Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. Junho Laranja, um mês de prevenção a queimaduras. Junho foi escolhido como esse mês, né? O mês de prevenção das queimaduras. E sempre tem um tema. Esse ano foi álcool e fogo não combinam. Então, assim, a gente está usando muito álcool gel e às vezes até o álcool líquido para poder desinfetar as mãos, e isso tem ocasionado o quê? Acidentes domésticos. E você vai conhecer uma fazenda de camarão. Curioso, né? O sítio Dois Irmãos bem que poderia produzir café conilon no norte do Espírito Santo, ou pimenta do reino, uma cultura típica da região, cacau, por que não? A área também poderia ser usada para a criação de gado, como tantas outras propriedades. Mas não, aqui se produz camarão. Você sabe o que é carcinicultura? É a técnica de produção de camarão em cativeiro. Eu fui até São Mateus, no norte capixaba, conhecer uma fazenda que produz camarões cinzas, de água salgada em estufa. O sítio Dois Irmãos bem que poderia produzir café conilon no norte do Espírito Santo, ou pimenta do reino, uma cultura típica da região, cacau, por que não? A área também poderia ser usada para a criação de gado, como tantas outras propriedades. Mas não, aqui se produz camarão. Camarão cinza, de água salgada. A gente pode dizer que essa aqui é uma fazenda de camarão? A gente deve dizer que é uma fazenda de camarão e ecologicamente correta, que é o mais importante de tudo, né? A gente tem uma fazenda altamente produtiva, altamente rentável, com baixíssimo impacto ambiental, devido a toda essa simbiose que existe entre as bactérias e os camarões, as tilápias da nossa lagoa de decantação, as microalgas que estão aqui presentes. Então, assim, muitas das vezes a água que entra de fora, ela é pior do que a água que está aqui dentro. O camarão só consegue crescer em água boa. Então a gente equilibra tudo isso daqui e com isso a gente tem uma fazenda altamente produtiva e rentável. Foi o seu Eloy quem descobriu esse sistema de produção no sul da Bahia e decidiu implantar em terras capixabas. Pescar a gente sempre gostou, né? E a isca da pesca qual é? O camarão, né? Comecei a observar que aqui no estado não tinha, né, a produção de camarão, camarão cinza, camarão de cativeiro. E aí eu comecei a olhar isso aí. Aí foi onde eu entrei na carcinicultura. A carcinicultura nada mais é, né, que o cultivo, né, de camarão em um ambiente controlado, né? Onde esse ambiente a gente tem todo um cuidado, né, com a alimentação. Porque assim, no ambiente marinho, o camarão supre todas as suas necessidades do bentos, né? Tudo que ele possa estar se alimentando, ele vai, né, ter suprimento no fundo. Aqui a gente obrigatoriamente precisa fornecer uma dieta específica e balanceada para esse animal ter o seu total desempenho zootécnico. Então, assim, além da dieta específica pro organismo, a gente precisa ter todo um controle, né, de o oxigênio dissolvido na água, seja o pH, seja as bactérias contidas na água, né, que não é somente o camarão. Nesse tipo de sistema em específico, a gente trabalha muito mais com bactérias, né, que vai fazer toda essa reciclagem de nutrientes para que a água seja apta ao cultivo do camarão. Mas de onde veio a água salgada para o cultivo do camarão? Essa água, aqui em São Mateus, né, exclusivamente no nativo, a gente tem uma região muito alagadiça, aonde formam-se brejos, e a prefeitura escavou alguns canais para secar esses brejos, que esse canal desemboca no rio Mariricu. Então, quando o brejo está seco e a maré sobe, a água salgada que vem pelo rio Mariricu chega até esses canais, e foi em um desses canais que a gente fez a nossa adutora para a gente estar abastecendo a nossa fazenda com água salgada.
Aqui não há desperdício algum. Tudo que é usado no sistema de produção é reaproveitado. Atualmente, a legislação ambiental nem permite que a gente troque efluente com o meio, né? Então, assim, a gente tem toda essa colônia de bactérias para fazer a bioconversão desses compostos que serão prejudiciais, excesso de matéria orgânica, né? Então, ela faz a bioconversão de matéria orgânica em biomassa bacteriana. E essa biomassa bacteriana, além de favorecer todo o equilíbrio e a homeostase da água, ela favorece o crescimento de, por exemplo, de tilápia, né? Porque essa biomassa bacteriana que é formada aqui, ela é drenada todos os dias pelo tanque de decantação, e essa biomassa ela é rica em proteína, rica em ácidos graxos, em vitaminas. Então, assim, o que a gente tira daqui de expurgo, de lixo, vamos dizer assim, ela é direcionada para a lagoa de decantação, aonde ocorre todo o processo de mineralização dessa matéria orgânica pesada em biomassa de peixes e tudo mais. Então essa água não sai, a água que entra não sai, ela é desinfetada e fica em ciclos, né, fazendo essa recirculação do tanque de produção para a lagoa de decantação. Este é o segundo ciclo de produção de camarão cinza aqui na estufa. Cada ciclo dura em média 3 meses, ou seja, as larvas que foram introduzidas agora serão retiradas em maio. E a expectativa é de uma produção de 5 toneladas de camarão. O cultivo em estufa é um desafio muito grande porque assim, você tem uma alta biomassa de camarão em um espaço reduzido, porque, por exemplo, as 5 toneladas que a gente vai tirar desse tanque agora, ela seria necessário, 1,5 campo de futebol para se retirar a mesma quantidade. Aqui a gente está em 1/3 de um campo de futebol. Hoje aqui a gente tem 3.000 metros quadrados. Se fosse trabalhar no sistema semi-intensivo, a gente teria que ter 15.000, 20.000 metros quadrados para se ter essa mesma quantidade de camarão. E se você fosse retirar essa mesma quantidade de camarão do mar, você teria que passar o arrasto uma área muito maior. Exatamente. Tanto que a pesca extrativista, ela já atingiu um limiar, né? A produção anual da pesca do camarão, ela não sobe nem desce. Ela se mantém estagnada. Quanto à aquicultura, ela cresce porque a população está crescendo. Se a população está crescendo, a demanda por alimento cresce junto. E só a pesca extrativista não vai conseguir suprir essa demanda. Então é necessário os modelos produtivos que gerem essa biomassa para essa população. Aquela premissa que o agro não para realmente é verdadeira. Se o produtor rural não produz, a cidade não come, ninguém come. Então, assim, além de produzir a alimentação, a gente está produzindo o alimento de uma forma biosegura, sem agredir o meio ambiente, sem agredir o ambiente estuarino, que é o berçário de tudo, né? E a gente está com todos os controles bióticos e abióticos aqui dentro, tudo no papel. Mas para alcançar bons resultados é preciso trabalhar e trabalhar bastante. Não é só colocar as larvas no tanque e esperar crescer. A gente tem que ver toda essa questão de limpeza, quando precisa de colocar ração, né? Se tiver falta, a gente tem que ajudar a colocar a ração. Essa ração é colocada de 2 em 2 horas, dia e noite. A gente tem que pegar a ração, a medida certa que tem que ser. Você coloca em um balde, coloca a medida de água também. Aí você mistura ela para ela não ficar flutuando. E você mistura e depois você vai jogando. No início, né, nessa primeira fase, você vai jogando a ração nas laterais, né, do tanque, né? Tem um horário que você faz uma lateral, daí a 2 horas você faz outra lateral, com outra 2 horas você faz outra, até fechar o seco, né? Daí 2 horas você começa tudo novamente. E assim vai, a partir dos 30 dias, né, aí esse sistema de ração muda, vai ser colocado tudo nesses comedores que tem nessas cordas, onde essas cordas amarradas. Aí já é a ração granulada, né? Coloca as quantidades certas também dentro desses comedores e assim até terminar o ciclo, em torno de 90 dias, 100 dias, nessa faixa. O investimento para a implantação de um sistema como esse gira em torno de 350 a 400 mil reais. O seu Eloy contou com a parceria de uma cooperativa de crédito para financiar o projeto. E se você pretende investir neste negócio, é preciso ficar atento a alguns pré-requisitos para a construção do tanque criatório. Primeiro ponto, você ter uma área, né, interessante, que não tenha um desnível tão grande.
você ter energia que chegue até essa instalação. Essa energia, se possível, ser trifásica, né? Porque a maioria dos maquinários são mais pesados, então assim isso vai reduzir muito o custo com cabeamento e outras instalações elétricas. É necessário ter um acompanhamento técnico, né? Você precisa ter insumos de qualidade, né? Isso hoje no mercado tem muitas empresas que te fornecem esses insumos. E você precisa ter muita perseverança e persistência, porque não é algo simples, os desafios estão aí, a gente não trabalha com uma ciência exata. Tudo que é produção está suscetível a variações sazonais, seja de valor, seja de patógenos presentes, então tudo isso é necessário ser levado em consideração. Você acredita que hoje é possível aliar produção com sustentabilidade? É possível e, além de tudo, é necessário, né? É possível e é necessário, porque assim, a gente já tem tecnologia suficiente, né? Nada que inovações tecnológicas não venham a contribuir com isso. Mas se tratando do panorama atual, a gente já tem tecnologias que nos permitem a produção biossegura, sem afetar o meio ambiente, sem afetar a população, né? Sem afetar o entorno. A gente consegue produzir biologicamente bem, fisiologicamente melhor ainda e comercialmente nem se fala. Até emociona falar, porque a gente vê tanto da poluição, né, em volta, que é um absurdo, né? Então acho que isso aí tem que ser, o próprio ser humano tem que pensar nisso e enxergar isso aí, né? Que não é isso aí, né? Jogando tudo aí, né? Não é assim, né? Então, com certeza, tem que ser bem cuidado. Intervalo rapidinho aqui no Mundo Cooperativo, nós voltamos já. A cada mês, uma nova cor e uma nova campanha de conscientização. Junho Laranja é o mês de conscientização à prevenção de queimaduras. E sobre esse assunto eu converso com a doutora Renata Módulo, ela que é dermatologista da Unimed Vitória. Ei, doutora, bem-vinda ao programa. Obrigada. Por que é importante falar de queimadura, doutora? Pois é, junho foi escolhido como esse mês, né? O mês de prevenção das queimaduras. E sempre tem um tema. Esse ano foi álcool e fogo não combinam. Então, assim, a gente está usando muito álcool gel e às vezes até o álcool líquido para poder desinfetar as mãos, e isso tem ocasionado o quê? Acidentes domésticos. Então, junho foi escolhido já há muito tempo, antes da pandemia, já vem essa campanha vem há 10 anos, né? Bem antes da pandemia. Por que junho? Junho, inverno, frio, festa junina, criança dentro de casa, e aí a gente tem os acidentes domésticos, as queimaduras. Por isso que é o mês de junho, junho laranja. Vamos prevenir as queimaduras. E agora, há 2 anos, em pandemia, trancados em casa, em quarentena, o que acontece? As crianças estão mais expostas a acidentes domésticos, né? Então, esse é o objetivo da nossa discussão. Doutora, a gente ouve falar muito em tipos de queimaduras. Queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Queria que a senhora explicasse pra gente qual que é a diferença de uma queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, vamos lá, vou explicar facinho. É a profundidade. É a profundidade da queimadura. Primeiro grau, superficial. Você só atinge a camada de cima da pele que a gente chama de epiderme. Você vai num dia de sol, você foi para a praia e esqueceu o seu protetor solar. Queimadura de primeiro grau. Vermelhidão, ardor, dor também, porque aquilo dói. Então, esse é o primeiro grau, aquela queimadura solar. Segundo grau, um pouquinho mais abaixo. Aí você pegou a derme, a segunda camada da pele. Aí você já tem ardor, vermelhidão, dor e levanta aquela bolha. Lembra das bolhas? Né? Agora, o terceiro grau, aí vamos descendo mais um pouquinho em gravidade. O terceiro grau desce, aí você pega um subcutâneo, músculo, osso, destrói. Você pode destruir toda a região afetada, é grave, deixa sequela, deixa cicatriz, muito mais sério. Então, os níveis são níveis de profundidade, poderia ser superficial, médio, profundo, primeiro, segundo e terceiro grau. E a gente fica com
um assunto na cabeça de que só o álcool queima, mas existem muitos outros produtos inflamáveis que a gente deve ficar atento, né, doutora? Sim, então vamos lá. Outra dúvida, álcool gel queima? Essa eu ia fazer lá na frente. Álcool gel queima? Eu ia fazer essa logo em seguida. Então vamos lá, já antecipei. Então vamos lá. O álcool normal líquido, uma época ele foi proibido nas prateleiras. Eu lembro. Mas porque justamente pelo perigo do álcool líquido ser inflamável e explosivo. Ele é muito sério, deveria ser proibido. Mas aí veio a pandemia, a necessidade de antisepsia, o que aconteceu? Ele voltou. Ele voltou, porque sumiu um pouco o álcool gel das prateleiras. Isso. E a gente achava que o álcool gel não era inflamável. Ele é inflamável. Por exemplo, se quer ver um acidente bobo, a dona de casa passou o álcool gel nas mãos. Foi ligar o fogão. Esqueceu, foi ligar o fogão. E já teve queimadura nas mãos por conta disso. Uma coisa boba. O rapaz passou um álcool gel nas mãos, acendeu um fósforo, acendeu um cigarro. Pequenas coisas. E como não dá muita chama, ele chamusca, queima e você não sente. E outros produtos dentro de casa podem causar queimadura também, além do álcool, né? A própria água fervente do fogo, a mulher está cozinhando, esquentando uma água fervendo, vai fazer um café, a criança chega, vira o cabo, aquilo entorna em cima dela, é uma escaldadura, uma queimadura por líquido fervente. Tem tantos acidentes domésticos que podem ser evitados, né? Queimadura térmica, enfia o dedo na tomada. Então, assim, mas especificamente inflamável, eu pensei no álcool e no álcool gel e álcool líquido. E nem vamos falar de explosão, né? Que se a gente pensar no botijão de gás e seus acidentes, aí nós temos explosão mesmo. E se a gente parar para pensar, isso é mais frequente do que a gente imagina. A senhora atende muitos casos de queimadura em consultório ou no hospital? Sim. Eu atendo mais os de primeiro e segundo grau, que eles vêm para o consultório perguntar assim, eu passo um áudio, o que eu faço? Queimei com a água fervendo do café, virou tudo em cima de mim. Então, realmente, as coisas são... e a severidade não é porque é primeiro, segundo e terceiro graus que você vai pensar que o primeiro grau e o segundo não podem ser graves, né? Você depende da superfície corpórea. Se você tem uma superfície corpórea toda queimada, você tem uma severidade maior. Então, eu atendo mais os de primeiro e segundo grau no consultório e aí a gente conduz. Quer que eu te fale as condutas iniciais? Então, por exemplo, você queimou em casa. Você está lá no final de semana, não sabe o que fazer. A primeira coisa é resfriar a área. Não é água gelada, é água fria. Entra embaixo do chuveiro, resfria a área por uns 15 minutos para diminuir a temperatura daquela área que foi queimada. Só isso você já para um pouquinho o dano térmico, né, que iria fazer aquele calor. E aí, depois que você lavou, pega uma toalha limpa ou um lençol, enrola essa criança ou essa pessoa, não fica esfregando, não esfrega para secar. Acomoda, enrola, não passa nada. Nem borra de café, nem pasta de dente, nem manteiga, nada. Você vai ao posto de saúde ou ao hospital mais perto da sua residência. Se for uma queimadura de segundo grau... A bolha, não fure a bolha, não perca líquido, porque quando você fura a bolha, você perde líquido e você favorece a entrada da bactéria. Quando a bactéria entra, aí você tem uma infecção naquela região úmida da bolha. Então, não fure a bolha. Doutora, a senhora tocou no assunto que eu já ia perguntar também logo em seguida, que é a questão dos mitos e verdades com queimadura. Se eu passo pasta de dente quando queimou ou não. Essa é apenas umas, mas tem algumas, né? Tem várias. Pasta de dente, mito. Borra de café, mito. Manteiga, mito. Vai me ajudando aí. A dica é... Água fria, chuveiro, torneira, mangueira, o que você tiver. E enrola essa pessoa, acomoda com pano limpo. Pano limpo, toalha, lençol, o que você tiver de pano limpo e leva. Porque, gente, a gente pensa assim no adulto, mas imagina uma criança... vítima de queimadura. Agora, a severidade disso. Uma criança, ela perde calor, ela vai fazer hipotermia, ela perde líquido, é muito mais sério. Então, assim, a gente tem que pensar nessa questão do se é um adulto, se é uma criança, a extensão da área cometida, mas de uma maneira geral. Lava. Não puxa a roupa aderida queimada, não. Só lava
e acomoda a pessoa. Não fica puxando, Esse não fica procedimento arrancando. é feito médico, pelo profissional de saúde. E sob sedação, Isso. com anestesia, com remédio para dor. Não é assim de qualquer jeito. Doutora, para a gente poder encerrar, a gente está chegando numa época em que é mais fria, que é a época do inverno, e é por isso que é o junho laranja. E muita gente esquece de passar o protetor solar no inverno. Também. A gente precisa redobrar os cuidados quanto a isso, porque muita gente acha que o protetor solar é só para quando vai na praia. E, na verdade, não. Não. A gente deveria usar protetor solar durante os 365 Sim. dias do ano, né? Sim, até porque no Espírito Santo a gente sai com friozinho de manhã, Aham. já tem sol de tarde. Mas de uma maneira geral a gente usa filtro solar o ano inteiro e ele serve também para uma coisa. No inverno, não tem aquele vento que te resseca? Sim. O filtro solar serve até para hidratar essa pele, proteger. Olha que dica boa. O filtro solar é um hidratante que você está usando ali no inverno e que também vai te proteger contra a radiação ultravioleta. Entendeu? E existe, agora uma dúvida, hidratante com filtro solar? Existe. Olha, Existe. então tá aí uma boa dica. Existe hidratante com filtro solar com poder hidratante, né? Claro, existe sim direitinho. Eu queria falar uma coisa. Claro. Outra coisa que eu esqueci de comentar, por que junho, laranja? Porque junho, gente, é época das festas juninas e a gente tem o hábito Fogueira. de fazer fogueira. E churrasqueira, né? Sempre vem um churrasquinho, vem uma cerveja. Com o que se acende a bendita da fogueira? Álcool. Álcool. E o álcool vem pra cima de você. Se o vento der e aquilo, a chama vier, ela vem em cima de você, em cima de todo mundo que tá ao redor. É verdade. Então, assim, é muito sério. Álcool na churrasqueira, não. Álcool na fogueira, não. Aliás, gente, eu vou dizer uma verdade para vocês. Álcool na minha casa, nunca mais. Eu comecei a ter uma conscientização. O álcool, a gente ainda tem o hábito de limpar as superfícies dentro de casa. A gente gosta do poder de limpeza do álcool, da superfície ficar limpinha, sem gordura. Mas não faz isso. Descarta o álcool líquido de uma maneira geral. Tem outros produtos de limpeza que você pode utilizar. E na mãozinha álcool gel, se tiver na rua. Porque, gente, dentro de casa é água e sabão. Água e sabão. Ficou muito mito do álcool gel e eu tenho muito paciente que está usando o álcool gel dentro de casa desenfreadamente, desnecessariamente. E você sabe o que vai acontecer? Além da queimadura, dermatite de contato. A gente percebe que a mão fica mais seca A também. mão fica seca. Muito seca, muito seca. Então, assim, pra quê? Tem gente jogando álcool gel em tudo. Por favor, água, sabonete, álcool, quando for pra rua e não tiver como lavar, na rua não tem como lavar muito, então álcool gel na rua. Doutora Renata Módulo, dermatologista da Unimed Vitória, agradeço demais a participação da senhora. Já quero que a senhora volte mais vezes. Temos muitas dúvidas. Então o convite já está feito. Se eu for convidada, eu aceito. O convite já está feito. Não precisa ter nem fogueira e churrasqueira. Mas se tiver um churrasquinho depois da gravação, é bom, né? Mas não pode tacar álcool na sem fogueira, álcool, por sem favor. Álcool. Já aprendi isso também. Doutora, obrigado mais uma vez eu pela que agradeço mesmo estar aqui. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para você rever o nosso programa, você já sabe. É só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.